Boa noite a todos. Nós estamos iniciando mais um dia de live temática. Hoje nós iremos conversar com o professor Dr. Gerson Moll. Para quem nos acompanha, sabe que o nosso objetivo de jornada de lives temáticas é a popularização da ciência. Antes de mais nada, agradecer à Universidade Federal de Alagoas, ao Instituto de Química e Biotecnologia, agradecer ao grupo de pesquisa Que Ciência, que é um grupo de pesquisa voltado para pesquisa em ensino e extensão em química. Agradecer à Pró-Reitoria de Extensão por ter lançado o edital UFAL Conectada. Popularizar a ciência é a gente compartilhar o nosso conhecimento científico com toda a comunidade. Antes de convidar o professor Gerson Moll para estar conosco, gostaria de ler para vocês um trechinho que deixa muito claro a importância da gente popularizar a ciência, certo? Vejam só. Disse que um certo dia, o famoso matemático inglês de origem libanesa, Michael Atiyah, aborrecido com olhares da sua mãe sobre sua atividade de pesquisador, resolveu explicar para ela a natureza da sua profissão. Após ter escutado atentamente as explicações do filho, a mãe teria proferido as seguintes palavras: "Agora sim, filho, entendi o que você faz. Mas me diga uma coisa", indagou de imediato a mãe. "Por que razão é que lhe pagam para você fazer isso?" Muitas vezes as pessoas questionam qual a importância das pesquisas que são feitas dentro de nossa universidade. Isso é justamente devido a muitos professores, de fato, e muitos pesquisadores fazerem suas pesquisas e manterem guardadas dentro do seu ambiente de trabalho, dentro do seu vínculo profissional, em congressos científicos, em congressos acadêmicos. Mas a proposta da popularização científica, que é muito pesquisada também dentro das universidades, é fazer esse compartilhamento, é fazer essa ponte, levar o conhecimento que é desenvolvido dentro da universidade para a sociedade, porque é através do conhecimento científico que a gente conhece, que a gente consegue fazer várias evoluções sociais e várias evoluções tecnológicas. Então, no dia de hoje, nós vamos compartilhar com vocês as pesquisas realizadas pelo professor Gerson Moll. Vou convidá-lo para estar conosco. Deixa eu ver, o professor Gerson Moll já está aqui. Boa noite, professor Gerson. Oi, Monique, boa noite a todos os presentes nessa sala virtual, né? Agora a gente vive no mundo virtual, né? Não pode sair de casa, então é tem verdade. que continuar trabalhando online. É verdade. Professor, é uma alegria tê-lo conosco esta noite, viu? Agradeço bastante você ter aceito o nosso convite em compartilhar a sua história e o seu conhecimento conosco. Prazer é meu, fiquei feliz com o convite, é um prazer estar aqui com você e com essas pessoas que estão entrando aí, que provavelmente têm interesse no ensino de química, na inclusão. Então é sempre um prazer muito grande falar sobre o trabalho que a gente ama, que a gente gosta de fazer. Exato, é verdade. Professor, eu vou fazer a leitura do seu currículo, o que está no currículo Lattes, só por uma questão de formalismo, mesmo nós estando em uma rede informal. E depois eu gostaria que você se apresentasse informalmente para a gente quem é o professor Gerson Moll, tá bom? Ok. O professor Gerson Moll, ele é bacharel e licenciado em Química pela UFV, mestre pela UFMG, com doutorado e pós-doutorado em ensino de Química, professor da Universidade de Brasília, orientador dos programas de pós-graduação PPG-EC na UNB, PPG-EDUC UNB, REAMEC e PPG-CM-UEM, autor e coordenador do livro Química Cidadã, parecerista de revistas científicas, assessor da CAPES do CNPq, pesquisa na área da educação inclusiva no ensino de ciências e é presidente da Sociedade Brasileira de Ensino de Química, que a gente vai conversar um pouco sobre ela também. Boa noite, professor, mais uma vez, obrigada. E fala pra gente um pouco quem é o professor Gerson Moll. Eu diria que eu sou um predestinado, né? Hoje mesmo um vizinho meu descobriu meu sobrenome e me chamou assim. O sobrenome Moll, né, que eu fui descobrir quando fui fazer o primeiro ano do ensino médio, o que era, né? É um sobrenome de família, é uma pergunta que as pessoas normalmente fazem, e está muito ligado à química, né? É a unidade da grandeza de medida da química. Exato. E o plural de mol é mols, livros antigos falavam em moles, mas a gente conseguiu convencer o IUPAC de que não estava correto.
E no meio acadêmico, né, entre os químicos, é comum os amigos me chamarem de Mol, e eu tenho muito orgulho por ter um sobrenome que está tão próximo da minha carreira. A minha opção pela química foi muito cedo, já no primeiro ano do ensino médio, eu decidi que queria ser químico. Fico muito feliz porque nunca me arrependi disso, eu me encontrei na química. E uma das coisas interessantes, você pergunta pela trajetória, é que a carreira da gente, a carreira profissional, qualquer uma, mas na universidade, a gente tem muito essa liberdade de trânsito, né? Então, eu terminei o meu fiz a graduação bacharelado, era exatamente o que eu queria fazer, eu queria ser químico, e a licenciatura chega, eu falo que chega pelas beiradas, né? Porque a gente fazia algumas disciplinas que nos habilitariam a dar aula. Mas, ao mesmo tempo, durante a graduação, eu comecei a trabalhar como monitor de química geral, depois química analítica, e aí a gente começa a ver que o ensinar pode ser legal. Normalmente as pessoas têm muito medo, né? Acha É que ser verdade. professor é algo assustador, porque sempre pensa numa sala com 40 meninos, que às vezes pode ser assustador mesmo, mas se você souber lidar com isso, no ensino médio, dei aula no ensino médio, tenho saudades da época, porque era um período muito prazeroso. A aula na universidade, no ensino médio, no ensino fundamental, na educação básica, é muito diferente. No ensino, na universidade, a gente lida com alunos mais adultos. E no ensino médio, são muito adolescentes mesmo. Na universidade, alguns também, né? É Mas verdade. o vínculo é muito mais próximo. E na universidade já é mais profissionalismo e tudo mais, mas tem o seu lado bom, né, suas características boas em todos os dois. E a licenciatura vai chegando e, né, se aproximando devagarinho. Eu termino a graduação, eu fui fazer um mestrado em química, fisicoquímica inicialmente, na química teórica, depois, por uma série de questões, eu mudei para química analítica, entrei na UFMG como professor de química analítica, mas recebi de presente as disciplinas de ensino, né? Porque como era comum e ainda é comum em muitas instituições, não tem ninguém que lide com as disciplinas de ensino. Então, numa hora dessa, né, eu sempre falo que nada, ninguém mais adequado do que o recém-contratado. Né? Se tem uma disciplina que ninguém quer, né, uma turma na educação básica que ninguém quer, quem chegou ganha de brinde, né? Porque já pega com emoção. Mas aí, quando eu fui trabalhar com as disciplinas de ensino, eu comecei a me aproximar das pessoas que trabalhavam com ensino na UFMG, a professora Lila Bate, grande amiga, já aposentou há bastante tempo, o professor Luiz Otávio Amaral, né, Tavinho, também grande parceiro, depois o Eduardo Mortman, que já era da Faculdade de Educação, mas a gente se aproximou por causa desse trabalho com ensino, professor Andréa Horta Machado, e aí eu fui me envolvendo com as disciplinas, só tinha mestrado, né, quando eu fiz o concurso, e quando eu resolvi fazer o doutorado, eu optei por fazer o doutorado em ensino. Mas como eu era muito apegado, né, e considero que ainda sou a química, eu naquele momento eu decidi que eu queria fazer um mestrado, um doutorado em ensino, mas no Instituto de Química, e não numa faculdade de educação, que era a Sim. segunda opção, né? E vim para o UNB fazer o doutorado exatamente nessa perspectiva, num curso de doutorado em Química, fazendo um trabalho em ensino. Mas sempre dentro do laboratório, porque para mim a química foi uma paixão e ainda é uma paixão. Eu tenho muito orgulho de ser professor e muito orgulho também de ser professor de química. Que lindo. Então, e aí, como eu estava te dizendo, o legal da nossa carreira é que a gente pode ir caminhando, né? Então, você vê, eu começo o mestrado em físico-química, passo para analítica, faço um concurso na química analítica, começo a trabalhar com ensino, e aí a gente vai mudando a linha de atuação também. Sempre tive a questão da experimentação como algo muito forte, e aí depois vem a inclusão e tomou conta. Que era aí que eu queria chegar também. Como foi que surgiu essa paixão pela educação inclusiva, professor? Essa paixão foi interessante, né? Assim, estava lá fazendo experimentação no laboratório de química, publicando artigo nessa área, carregando as maletinhas para os congressos para oferecer oficina, minicurso sobre experimentação, que é algo que eu gosto muito até hoje, né? Ainda dou aula de laboratório.
E aí fiquei conhecendo uma professora que trabalhava na faculdade de educação, cega, e que discutia, tem um laboratório lá, né, de apoio aos alunos com deficiência visual, e eles publicaram, na época, a grafia química Braille para uso no Brasil, né, que permite adaptar, né, transcrever uma simbologia como H2O, uma equação química em Braille. E aí achei muito interessante, mas comecei a fazer uma série de críticas, que são críticas que a gente faz no ensino de química, Uhum. né, de memorização de conteúdo, de cobrar conceitos como números quânticos, algumas coisas, e a grafia trazia tudo isso. E eu dizia que um professor que visse aquela grafia, ele ia entender que o aluno cego dele tinha que compreender a simbologia Braille para representar aquilo ali. E era um conteúdo, esse como outros mais, que a gente criticava, que defendia que não deveria ser ensinado no ensino médio, não deveria ser cobrado e tudo mais. E a gente já tinha publicado a primeira versão do nosso livro Química Cidadã, nessa época, e a gente começou a fazer um trabalho de adaptação do livro, que na época se chamava Química na Sociedade, para Braille. E nesse trabalho, a gente convidou 3 alunos do ensino médio, na época, o Paulo, o Seite e a Karina. Eles estavam no 9º ano, né, iriam fazer o ensino médio no ano seguinte. E a gente começou a desenvolver os nossos trabalhos, adaptar os materiais, e sempre relacionando com esses alunos, né? Então, você vai vendo a importância do trabalho, o como que você fazer um trabalho diferenciado pode fazer a diferença na vida desses alunos. Hoje, todos eles, né, esses 3 alunos, têm curso superior, eles eram muito inseguros na época, e a gente trabalhando com eles, a gente foi vendo que se você dá um apoio, eles podem ir longe. Depois, há um tempo atrás, fazendo a apresentação de um livro, né, que talvez você fale sobre ele depois, eu fiz um resgate da minha história com relação à inclusão. E aí eu vi que isso sempre perpassou pela minha vida, né? E foi só na universidade, nesse momento, que eu comecei a ver que a tia que eu tinha, que era esquizofrênica, né, os primos cadeirantes, todos eles tiveram papel na minha vida de ver que a inclusão é possível, que as pessoas, apesar das suas diferenças, elas são capazes. O que precisa, muitas vezes, é a gente dedicar um tempinho maior para adaptar o material, para fazer uma pergunta direcionada para o aluno, ou seja, para estar mais próximo do aluno. Quando a gente faz isso, a gente já está favorecendo a inclusão. Professor, o senhor tem um livro que é justamente voltado para a educação inclusiva, né? Fala um pouco para a Sim. gente sobre a elaboração desse livro e explica um pouco mais um pouco mais simples ainda, o máximo que você puder, o que seria essa educação inclusiva? A educação inclusiva é a gente reconhecer, primeiro, que todos têm direito à educação, e isso aí está na lei, né? Tem a LDB, a lei da inclusão, a gente tem uma legislação muito grande, a lei de Libras, que garante a escola, a educação formal para todos. Porque a gente entende dessa forma, a gente que trabalha com ensino de ciências, ensino de química, também está na Constituição, que a educação é um princípio básico. As pessoas que são educadas formalmente, escolarizadas, elas estão melhor preparadas para lidar com as situações do dia a dia, de lidar com produtos químicos, de pegar um ônibus, de ler uma notícia de jornal e saber entender, de receber uma mensagem pelo WhatsApp ou de ver no Facebook, ter a capacidade de fazer uma crítica àquilo ali, né? A gente vive num momento de fake news, que isso é tão forte, né? As pessoas, agora com essa história da pandemia, né? O álcool pode, não pode, a água cloroquina pode, não pode, a água sanitária. Então, são informações que a gente vai conseguir avaliar melhor se a gente passa pela educação formal, se a gente aprende, no nosso caso, química, né? Então, essas informações são direitos de todos os cidadãos, sejam eles cegos, surdos, paraplégicos, síndrome de Down. E a gente tem uma história muito longa de exclusão, né, de não permitir que as pessoas tivessem acesso à educação formal, porque eram consideradas incapazes, né? Esse termo já foi utilizado com muita frequência. E aí, quando eu começo a trabalhar com essa questão da inclusão,
no início, de vez em quando alguém falava, mas você está falando de ensinar química para cego? Mas não no curso de química. Eu falava assim, não, não. Né, para a pessoa fazer um ensino médio e poder fazer um vestibular para história depois. Né, porque naquele momento nem eu acreditava que isso é possível. E aí, com o tempo, a gente vai conhecendo diversas situações. Eu conheço várias pessoas, né, que são cegas, nasceram cegas em alguns casos e fizeram o curso de química. E aí, quando eu começo esse trabalho com a inclusão, depois eu oriento uma dessas alunas, a Rejane, que foi a primeira aluna de iniciação científica minha, num projeto de mestrado sobre inclusão, dando continuidade ao trabalho de iniciação científica dela. E aí isso vai ganhando espaço. Normalmente, até hoje, os alunos chegam com ideias de projeto. Ah, professor, eu queria fazer um projeto de TCC, de mestrado, sobre protagonismo. Ah, que legal, protagonismo é legal, mas a gente podia fazer isso ligado à inclusão. E aí a gente vai puxando, normalmente é uma bandeira que as pessoas compram, né? E com isso eu fui direcionando o meu trabalho e hoje praticamente todos os alunos que eu oriento a pós-graduação, são 15, só uma que tem um projeto que não está ligado com a inclusão. Depois, se der, a gente dá uma pitadinha lá. Mas porque é algo que me satisfaz, normalmente os alunos vêm já me procurar com essa ideia, porque a gente quer fazer a diferença para quem a gente sabe que é discriminado, para quem não tem as mesmas oportunidades. Que então, os precisa e trabalhos tem sonhos iguais, né, professor? Exatamente. E aí, voltando à sua pergunta, que você tinha perguntado pelo livro, e eu falei tudo isso, esse livro é exatamente a organização de trabalho de muitos alunos. Né? Eu trabalho em uma disciplina na pós-graduação e na graduação, que é ensino de ciências na escola inclusiva, e aí, numa das disciplinas, a gente conversando sobre o projeto dos alunos, aí eu me dei conta que eu já tinha muitos trabalhos orientados nessa área e que seria interessante organizar esses trabalhos. Né? Então, nesse primeiro livro, com exceção de um capítulo, todos os demais foram feitos sobre minha orientação, E agora a gente está com o segundo no forno, né? Está para sair, a gente estava vendo essa semana a possibilidade de capa. Porque o livro, e hoje em dia a gente tem umas comodidades em relação a isso, é uma forma de juntar, de organizar os trabalhos que são dispersos, né? Cada mestrando, cada doutorando faz o seu trabalho. E aí no livro a gente conseguiu juntar vários desses trabalhos. Professor, a gente tem alguns comentários, eu gostaria de ler um deles. Tirone, não sei se é Tirone ou Tironi, ela fala assim, um colega meu do curso de Química do IFPB, com deficiência, se formou em Química. É um orgulho isso. Aproveitando esse comentário dela, de uma pessoa que se forma, que tem uma deficiência, ela não comentou qual era, mas que se forma em um curso de Química, é corriqueiro, professor, isso? Porque às vezes a gente sempre se pergunta, né? Será que pessoas, por exemplo, cegas, elas se formam no curso de Química? Elas procuram... o senhor acha que a procura, por exemplo, de cegos por cursos como Química, ele fica restringido pela limitação da pessoa? Como é que o senhor vê isso? Tem uma experiência para nos contar? Sim, claro. Na verdade, a maioria das pessoas que estão aqui, devem ser muitos, pelo menos químicos, na verdade, a procura pelo curso de Química já é baixa. Né? Química em todas as universidades, normalmente, são dos cursos menos procurados. Porque lá na educação básica, lá no ensino médio, as pessoas aprendem que Química não é legal, é muito difícil, não é para mim, Química, Matemática, Física, então já tem uma procura baixa. No caso das pessoas com deficiência visual, essa barreira pode ser maior ainda, porque dependendo de como ela passar pelo ensino fundamental, ensino médio, aprendendo Química, vai ser mais difícil ainda. A gente trabalha muito com visual. Né? A nossa primeira percepção do mundo é visual. Né? A gente está aqui fazendo algo visual. Então, com certeza, muitas que cogitam isso são desestimuladas. Mas outros, né, e a característica do ser humano, são mais teimosos. Eu me considero muito teimoso. Porque quando eu optei por fazer Química, eu já achava que era uma disciplina difícil. Mas como eu gostava, eu pensei assim, né, lá no ensino médio, se é isso que eu gosto, eu tenho que encarar. Né?
Então, eu conheço gente que é formada em Química no Acre, no Pará, no Mato Grosso, São Paulo, Paraná, no Brasil inteiro, que encararam um curso de Química mesmo sendo cego. Foi fácil para eles? Não. Não foi. Para quem que foi fácil? Para mim não foi. Né? Quando eu encarei o curso de Química, Cálculo 1, Química Geral, Física, sempre é muito difícil, porque a gente vai para o curso de Química pensando no laboratório, em fazer Química. E quando a gente chega lá, a gente descobre que antes disso a gente tem que passar pelo Cálculo 1, pela Química Geral, que normalmente é muito impactante também, pela Física 1, Física 2. Então, assim, é natural que a procura entre essas pessoas seja menor do que por outros cursos. Além do que, com certeza, muitos são desestimulados, porque vão encontrar professores que vão falar, não, você é doido, você não pode fazer isso. Vão encontrar familiares que vão dizer, não, você não pode fazer isso, como é que você vai fazer isso? Que é uma situação comum na vida dessas pessoas, né? E o que diferencia muito o sucesso de uma pessoa com deficiência, seja cego, surdo, cadeirante, começa em casa, como a família lida com isso. Se a família encara como uma pessoa que tem potencial e que vai passar apertos na vida, mas vai dar conta, ou se a família encara como alguém. Porque faltou energia aqui, mas eu acho que voltou já. Ok. Pode ir, professor, vamos lá. Você perguntou, né, se é possível para uma pessoa cega fazer química. A gente tem o caso de uma aluna nossa aqui na UNB que formou engenharia química no final do ano agora. Quando eu a conheci, no início do curso, ela já tinha uma deficiência visual que é degenerativa e ela conseguia acompanhar bem o curso. Aí, quando eu fiquei sabendo, né, ela tem uma aluna com deficiência visual aqui no que eu falei, opa, quero conversar com ela. Aí eu chamei para conversar, mas ela falou, não, professor, não tem problema não, eu consigo acompanhar tudo muito bem. Então, tá, se precisar de alguma coisa, é só me procurar. E aí, mais pro final do curso, ela me procurou, né? Porque como a doença degenerativa, ela foi perdendo a visão aos poucos. Hoje ela ainda enxerga, ela consegue andar, fazer um monte de coisa, mas legalmente ela é cega, porque a acuidade visual dela é tão baixa, né, que ela é considerada cega, tecnicamente, né? E as barreiras foram aumentando. Barreiras de colegas na química que acham que é impossível. Por exemplo, um bom exemplo que eu gosto de dar é que é impossível você fazer química analítica se você não conseguir visualizar uma viragem de indicador. Né? Isso é até interessante, é importante. A gente faz, as pessoas enfrentam, é o preconceito, é o nosso preconceito, nosso enquanto sociedade, enquanto professores, de achar que eles não são capazes. Eles são capazes. Né? Às vezes, melhor até, porque não é isso que vai definir. Um exemplo que eu gosto de dar com relação a isso é o caso de corredor. Né? A maioria das pessoas não gosta de correr e não dá conta de correr. Se tiver que correr 5 quilômetros, põe a língua para fora antes disso. Aí você pensa, e se eu perder minha perna? Eu não vou conseguir correr. Mas hoje em dia, nas Paralimpíadas, tem atletas que usam próteses que correm tanto quanto os profissionais que não são, né, não têm nenhuma deficiência. A prótese supre isso. Né? Então, no nosso caso, como professores também, o que a gente precisa é achar um caminho alternativo. Se o aluno não consegue ver a viragem para fazer uma titulação, eu posso criar um mecanismo, às vezes, né? Tem gente que se propõe a fazer isso e tecnicamente não é tão difícil, ou eu discuto todo o procedimento com ele e o oriento e falo, ó, virou, resolvi o problema. Né? E ele vai ter condições de fazer os cálculos, de entender e dar conta de compreender todo o processo que é uma titulação. Aqui a gente tem uma pergunta, professor, que é da Mari Química. Ela pergunta o seguinte: o senhor acha que muitos professores das universidades estão preparados para terem alunos portadores de necessidades especiais? O que deve ser feito pelas instituições de ensino superior? Na verdade, a gente não é preparado. Né? Como eu disse, eu tenho uma disciplina que eu ofereço na graduação que a gente
como é que eu vou dizer? A gente apresenta a questão para os alunos vêm, às vezes fazem TCC, coisa. Mas a gente não toda a diversidade não é só das pessoas com necessidades educacionais especiais. A diversidade do aluno que é hiperativo, a diversidade do aluno que é de uma cultura indígena, uma série de questões, né? Então, a gente não está preparado para isso. Como é que a gente resolve? A gente resolve buscando essa preparação, né? Aparece o aluno e fala, caramba, como é que eu vou fazer para ensinar um aluno cego a fazer uma titulação? Conversa com o aluno, conversa com quem já fez alguma coisa nessa área, busca na literatura, né? Então, as universidades, respondendo a pergunta, por lei, elas têm que ter núcleo de apoio às pessoas portadoras de necessidades educacionais especiais. Então, há pessoas que estão gabaritadas para fazer a ponte entre esse aluno e o seu professor. Né? Na educação básica, tem o que a gente chama de atendimento educacional especializado. Né? Vão ter professores na escola que têm uma formação maior, que têm uma experiência maior, que têm uma acessibilidade, e eles vão conseguir ajudar nesse diálogo do professor com esse aluno. Né? Então, uma das coisas que eu sempre falo é que o professor não deve achar que todo o peso da inclusão está nas costas dele, que ele tem que dar conta de tudo. A gente não dá conta. E a gente busca apoio. E a gente precisa estar aberto a isso. Porque se eu sentar no banquinho do preconceito e dizer que o aluno não vai aprender porque ele é cego, realmente ele pode não aprender, mas não porque ele não é capaz de aprender. Ele pode não aprender porque eu não fui capaz de sair do banquinho do preconceito e sentar ao lado dele. Então, muitas vezes a questão não está no aluno, e sim no professor, no sistema de ensino, na família, como eu já coloquei. Então, é necessário que haja diálogo. Você chega para o aluno e fala, olha, eu não sei como é que você vai fazer isso. Como é que você poderia fazer? Como é que a gente pode, né, facilitar para que você possa participar dessa aula? Estou falando de química, né? Muitas vezes o pessoal, mas vai levar para o laboratório? Vai. O aluno tem que ir onde todos os alunos vão. Ele é cego? Ele vai. Ele não vai pegar um frasco de ácido sulfúrico e abrir para verter ácido sulfúrico num becker. Mas, normalmente, hoje em dia, nem os alunos fazem isso. A gente, pelo menos na química geral, a gente já deixa soluções preparadas, adiantadas. Por quê? Porque é algo muito perigoso. Né? A preocupação com segurança hoje é muito diferente da época que eu fiz graduação. Né? A gente abria frasco de ácido sulfúrico para cima e para baixo. Hoje em dia, os alunos, no primeiro ano do curso, eles não abrem. Então, não vai ser o aluno cego que vai abrir um frasco de ácido sulfúrico na primeira semana de aula. Ô, professor, em termos de experimentação, já que a gente citou algumas coisas em relação ao laboratório, existe algum processo de desenvolvimento de práticas experimentais adaptadas para pessoas cegas, por exemplo? Sim, a gente tem muitos trabalhos nessa área. Eu orientei um aluno, o Neto, que o foco da dissertação dele foi exatamente essa. Trabalhando com experimentos do nosso livro, né, para o ensino médio, ele fez adaptações para que alunos cegos pudessem participar de experimentos didáticos simples. Né? Qual é a diferença? Se você pensa num experimento para o ensino médio, ele pode ser feito tanto pelos alunos, ou pode ser feito de uma forma demonstrativa, que é a tendência hoje em dia. Hoje em dia, cada vez menos, a gente usa o laboratório para os alunos ficarem manipulando reagentes, tá certo? Se eu estou fazendo um experimento, vou dar um exemplo de uma reação exotérmica. Eu quero demonstrar para os meus alunos, estou fazendo uma atividade demonstrativa, que quando eu misturo uma solução de hidróxido de sódio com a solução de ácido clorídrico, os dois, né, com uma certa concentração, a mistura vai aquecer, né, eu vou ter uma liberação de calor. Eu posso fazer isso mostrando para uma classe de 40 alunos, que é a grande realidade do ensino médio, mostrando um termômetro. Muitas vezes, quando não dá para toda a sala ver, eu chamo um outro aluno ali na frente
e mostra o termômetro, ele faz a leitura para os colegas. Ó, inicialmente está 23 graus, a hora que a gente misturou os dois, a temperatura ficou 33 graus Celsius. Ah, legal, todo mundo acredita, todo mundo participou do experimento. Se eu tenho um aluno cego, o ideal é que nessa hora eu coloque o tubo de ensaio na mão dele. Fala, olha, está percebendo como mudou como aqueceu? Né? O que eu normalmente faço com outros alunos também. Né? Então a gente percebe que houve liberação de calor numa reação exotérmica tocando no tubo de ensaio. Às vezes, e eu já fiz isso em sala de aula, você passa o tubo de ensaio, ó, passa para trás aí. Né? Os 4, 5 primeiros percebem isso. Lá no final já atingiu o equilíbrio. Mas o aluno participou do experimento como todos os demais. Só que, em vez da simples informação da leitura do termômetro, ele pôde tocar. Mas para ele também é importante a informação do termômetro. Né? Por quê? Porque eu posso querer discutir isso, discutir, fazer cálculo e tudo mais. Então, olha que eu tinha um aluno cego numa aula que teve uma atividade experimental e ele participou da aula normalmente, sem nenhum problema. Professor, essa forma que o senhor tem de trabalhar, ela é contemplada no livro Química Cidadã e na plataforma, porque o senhor também tem uma plataforma digital, né? Que o senhor disponibiliza algumas ideias e projetos para os professores. Fala um pouco para a gente sobre o livro e sobre a plataforma, se tem ideias de projetos, experimentos para os professores. Tá. O livro é uma proposta bem antiga, né? Nasceu em 1996. Alguns que estão assistindo aqui talvez não tenham nem nascido ainda. Quando a Universidade de Brasília implantou o programa de avaliação seriada. É uma longa história, eu não vou contá-la agora, mas a partir daí surgiu a ideia de fazer um livro didático. Por causa dessa mudança no ingresso na universidade, eu e o meu saudoso colega professor Wilson Santos, né, demos um curso para professores, e nesse curso eles tinham que produzir material, e a gente falou, por que a gente não faz um livro? Aí, desse grupo de professores, 6 compraram a ideia, e a gente começou um trabalho, né, eu, o Wilson e esses 6 professores da Secretaria de Educação do Distrito Federal, e daí nasceu o projeto PEQUIS, e a gente começou a produzir material didático, primeiro junto com a editora da UNB, depois a gente foi para a editora Nova Geração, depois veio o Programa Nacional de Livro Didático para o Ensino Médio, não existia ainda, e a gente sempre tentou trabalhar numa perspectiva bem diferenciada, que era o que a gente pensava em nossa comunidade, né, de ensino de química de uma forma geral. Então, o nosso livro sempre teve a perspectiva de formar cidadãos, né? E nesse caminho aparece, para mim, a questão da inclusão, e a gente sempre tentou incorporar alguma coisa. Mas um livro didático, ele é um livro que ele ganha vida própria a hora que ele chega na sala de aula. A gente não tem espaço para dialogar com o professor. Então, o livro tem que ser autossuficiente. Então, o livro em si não traz muita adaptação, traz preocupações nossas, como descarte de resíduos, experimentos que não sejam perigosos, porque a gente já trabalhava isso na formação de professores. Né? E no Programa Nacional do Livro Didático, em mais de uma edição, sempre se colocou a necessidade de plataforma digital para acompanhar os livros didáticos. Né? Mas isso é algo que o governo colocava no edital e depois ele não implementava, não pagava. Então, a gente tem a plataforma do livro, mas ela é muito pouco alimentada, porque como é um livro comercial, né, feito por uma editora comercial, eles investem em função da demanda. E a demanda inicial do edital era de ter a plataforma, mas depois isso nunca foi muito bem viabilizado. E aí o que a gente tenta fazer muitas vezes é a partir dos trabalhos de orientação, como a dissertação do Neto e tantos outros, que está disponível. Está aí, a gente está aí na rede, Facebook, Instagram, e dialogamos com os professores. Né? Em função desse trabalho, a gente desenvolveu o trabalho no Instituto Federal no Rio Grande do Norte, né? Tem uma aluna concluindo o mestrado agora, né? E a gente vai espalhando, né, as questões da inclusão Brasil afora em função da história que a gente já tem.
Professor, o governo ele investe nesse tipo de pesquisa e qual é a importância do desenvolvimento desse trabalho dentro da universidade para a sociedade? Olha, o investimento do governo ele está dissolvido, né? A gente na universidade, por exemplo, como falei de iniciação científica, a gente concorre a um edital e consegue bolsa para um aluno. Na pós-graduação, a mesma coisa. Então, a gente corre atrás de recurso e consegue. Né? Esse ano passado, a gente comprou uma impressora 3D, está começando a produzir, quer dizer, começamos a produzir alguma coisa de material didático, aí veio a pandemia, a gente parou tudo e está produzindo protetor facial para as pessoas que trabalham no hospital. Né, com o material que a gente tinha para produzir material didático está quase acabando. Mas na hora que voltarem as aulas, a gente corre atrás e consegue mais. Então, o investimento que a gente tem é o investimento que é disponibilizado para a universidade. E a gente corre atrás como todos os demais colegas, professores. Mas tem muita coisa, muito pouca coisa que é específico para isso. Né? Falar, é para inclusão. O que a gente percebe muitas vezes é que há uma certa sensibilização, né? E as pessoas entendem que o projeto, que a proposta é relevante. A gente tenta convencê-los e muitas vezes convence, e aí consegue recursos. Que ótimo. Professor, a gente tem a pergunta aqui do Gildo Júnior. Ele pergunta o seguinte: a linguagem química é apontada como uma grande questão ao ensino. Como trabalhar a linguagem no contexto dos estudantes cegos e surdos? Ok. Como eu falei, né, a gente tem a grafia química Braille para uso no Brasil. A partir dessa grafia, a gente consegue fazer na simbologia Braille, né, que é como um cego consegue ler e escrever. A gente vai escrever, a princípio, toda a simbologia da química. A gente vai escrever H2O, né, considerando que é a fórmula da água, que o 2 é subscrito, que é uma fonte menor. A grafia se propõe adaptar isso para o Braille, porque Braille não tem subscrito. Braille não tem diferença de tamanho de fonte. Então, a gente tem que dizer o código, né, e a grafia faz isso, quando estiver escrito desta forma, significa que o 2 é subscrito, o H é maiúsculo e por aí vai. Então, a grafia química Braille, ela permite isso. É claro que há conteúdos, há materiais que às vezes isso se torna muito, muito difícil. Mas muitas vezes, se você senta com o aluno e explica para ele, ou usa outro recurso, como por exemplo a química orgânica, a gente vai falar de geometria molecular, não tem nada melhor do que esses modelinhos de pau e bola, que estão disponíveis no mercado, alguns importados caros, alguns produzidos no sul, né, que são relativamente baratos, R$100 você compra uma caixinha, ou não tem, faz na escola. Bolinha de isopor, miçanga, né? Então, assim, a nossa criatividade é muito grande. Então, a gente consegue produzir muito material didático de forma mais elaborada, de forma mais simples, que atende a essa demanda. No caso dos alunos surdos, a barreira é a simbologia Braille, né? Simbologia Braille, a Libras. E hoje em dia a gente tem uma quantidade muito grande de pessoas trabalhando com isso. Né? No nosso programa mesmo, a gente já teve orientações, eu nunca orientei, mas é um colega, dissertações, teses, de pessoas trabalhando na definição de símbolos Braille, sinais de Libra, para simbologia química, de biologia e tudo mais. Engraçado que eu estava escrevendo um material aqui e estava exatamente aproveitando um símbolo de Braille para o sinal de calor. Né? É algo que precisa de muita gente trabalhando. Há que se fazer muita coisa ainda, porque, como o professor perguntou, a química, como as demais ciências, tem uma linguagem muito específica. Então, quando a gente fala de calor, por exemplo, tem uma definição para calor. Então, o aluno tem que entender que esse calor que a gente fala na aula de química não é meramente esse calor de, nossa, está quente hoje e eu estou sentindo calor. Dentro da ciência, o calor tem um significado mais específico. Às vezes, dá para utilizar o sinal de calor, né, que a gente sente no dia a dia. Às vezes, não dá. E aí é necessário criar
um sinal de Libras específico para isso. Mas isso também é algo que não se faz do dia para a noite. Né? Uma dissertação aqui, um TCC ali, um reconhecimento, né? Nesse caso, por exemplo, sempre tem que ser no diálogo com as pessoas surdas, reconhecendo o sinal, testando. E hoje eu diria que é muito mais fácil um surdo aprender química do que era 20 anos atrás. Mas ainda é difícil, e eu espero que daqui a 10 anos, 20 anos, seja muito mais fácil. Ok? Ok. Professor, a gente tem mais uma pergunta. Voltei. Deixa eu pegar aqui. Voltou. Estava falando que a gente tem que esperar você voltar. Deixa eu pegar Qual é a aqui. pergunta? Deixa eu pegar aqui que subiu. Leandro, um multímetro poderia ser adaptado para emitir sinais sonoros durante experimentos com soluções? Já existem estudos assim, professor? Boa pergunta. A gente, logo no início do trabalho, né, que eu falei lá dos primeiros alunos de iniciação científica, a gente fez uma adaptação de um experimento que é comum nos livros didáticos, né, que é aquele teste de condutividade de solução. Normalmente, a gente sempre fez aquilo com uma lâmpada, né, seja ela de 3 volts ligada numa pilha, ou seja ela de 110 ligada na tomada, com a possibilidade de dar choque no aluno ainda. Mas, aí quando a gente estava trabalhando com esses alunos do ensino médio, a gente fez a adaptação para uma campainha. Então, possível é. Né? Se você tem um sinal elétrico, ele pode sair na forma de luz, ele pode sair na forma de um resistor que vai mexer num ponteiro, ou ele pode sair na forma sonora. Por outro lado, eu acho que tem que avaliar a necessidade realmente de construir um aparelho para isso, certo? Porque, por exemplo, tem um experimento que está na Química Nova na escola que a gente fez, que é para determinação da constante de Avogadro. E nesse experimento é necessário ler a corrente elétrica para utilizar nos cálculos da constante de Avogadro, certo? Mas essa leitura, ela é muito pontual para eu querer fazer uma adaptação do multímetro para o aluno cego poder saber qual é a corrente. Eu posso fazer um experimento com o multímetro normal e eu leio para ele. Falo, olha, a corrente é 30 miliamperes. Se ele se apropriou de todo o conhecimento que envolve o experimento, ele vai dar conta de fazer os cálculos. Se ele não se apropriou desse conhecimento, não adianta eu ter um multímetro que fala 30 miliamperes e ele não sabe fazer o cálculo. Então, essa é uma questão que eu sempre bato muito. Né? Qual é a real necessidade de fazer essa adaptação? Porque mesmo os alunos que enxergam, o olhar a corrente elétrica, né, a amperagem, vai ser muito rápido. É uma leitura, 30 miliamperes. Então, eu realmente preciso fazer isso? Ou eu simplesmente informo o aluno? Como a gente faz, né, eu falei com você agora, na classe de 40 alunos. Não vai ter que todo mundo ir lá ler o 30 miliamperes para fazer o cálculo. Então, realmente é necessário? Pode ser que sim, e aí a gente procura um caminho. Se não, eu dou a informação para ele, como eu dou para muitos alunos. Porque o mais importante não é o aluno ler a corrente no amperímetro. O mais importante é ele saber o que fazer com esse valor em todo o cálculo mais elaborado que vai me levar até o valor da constante de Avogadro. Okay? Professor, a gente tem a pergunta da Isabel, que é o seguinte: professor, essas metodologias inclusivas virão na versão do livro no próximo PNLD? Olha, como eu disse, o livro didático é muito difícil de incorporar tudo isso. A gente tem uma proposta de trazer alguns sinais em libras e tudo mais no livro didático. Mas a gente sempre tem que pensar que o livro ele tem que atender toda a demanda, ele tem que seguir um edital, tem um número de páginas muito diferenciado. Mas só para vocês terem uma ideia, no edital do Programa Nacional de Livro Didático já é previsto que todos os livros podem ser adaptados para pessoas cegas. E o próprio MEC cuida de fazer essa transcrição. Ele não cobra isso da editora. Ele já tem equipe própria, com sistema próprio, plataforma própria, que pega aquele livro didático
impresso e transforma ele num livro didático digital para o aluno ouvir. Né? Uma possibilidade para o aluno cego é um ledor que lê o conteúdo que está na página, que está no livro para ele. Tá certo? Professor, a gente está caminhando um pouco para o final da nossa live, mas eu gostaria que você falasse um pouco para a gente sobre a Sociedade Brasileira de Ensino de Química. Não me Ok. associei, É viu? um prazer. Muito bem. A Sociedade Brasileira de Ensino de Química é um anseio da nossa comunidade. Por quê? Porque a gente nasce, enquanto grupo organizado, dentro da Sociedade Brasileira de Química. Né? A divisão de ensino de Química foi a primeira divisão criada na Sociedade Brasileira de Química. E a gente teve uma relação, como é que eu vou dizer? Tivemos e temos uma relação muito saudável até hoje. Só que o que acontece é que os nossos objetivos, os nossos pressupostos de pesquisa, eles são diferentes dos nossos colegas químicos. A gente está mais preocupado em como ensinar química do que como fazer química. O nosso objeto de estudo não é a substância, mas como o aluno aprende o conceito de substância. E essa questão do ensinar é algo que todo professor universitário se entende pesquisador, atuante no ensino de química, porque ele é professor. Mas muitas vezes ele é um professor altamente tradicional, que considera que ele tem que transmitir o conhecimento para os seus alunos. Então, a gente tem divergência de ponto de vista com relação a questões de ensino. Então, por causa disso, a gente sempre teve um certo, desconforto junto com os nossos colegas, o que acontece muitas vezes em departamentos, em institutos de química. E à medida que essa comunidade vai crescendo, que vão surgindo os cursos de ensino de ciências, ensino de química, física, a gente percebe que a gente tem uma identidade mais próxima do nosso colega que trabalha com ensino de física, com ensino de biologia, do que o nosso colega que trabalha com química, química analítica, fisicoquímica e tudo mais. E aí, é como se a gente, uma analogia que eu faço, a gente cresceu, adquiriu maioridade e a gente criou um espaço para nós. Então, a Sociedade Brasileira de Ensino de Química já era uma discussão presente na comunidade, mas no ENEC, em 2016, em Florianópolis, foi criada uma comissão para criar condições para criar a sociedade. O que acabou acontecendo no ENEC, no Acre, em 2018, há praticamente 2 anos atrás, onde a gente preparou todo o estatuto, consultou a comunidade, elaborou o estatuto, né, definimos tudo e lá a gente bateu o martelo. A gente fez uma assembleia e os participantes votaram e a gente criou a Sociedade Brasileira de Ensino de Química, que já está aí no ar, a gente tem se manifestado muito, quem puder, depois entre na página, né? É SBENC, como a gente pronuncia, sbenc.org.br, e a gente tem tentado atuar e discutir questões relacionadas ao ensino. Por exemplo, a questão do Enem agora. Adia ou não adia o Enem? Nós, da área de ensino, a gente tem uma preocupação muito maior com isso do que o meu colega que dá aula de Química Analítica na universidade. Para ele, a questão é outra, né? Então, somos nós, da Sociedade Brasileira de Ensino de Química, que vamos fazer um elo, uma ponte entre os professores formadores de professores e os professores em exercício. Por quê? Porque o nosso objeto de pesquisa, o nosso objeto de trabalho é mais próximo. Filiem-se à SBENC. Eu me associei, sou filiada. Muito bom. Professor, eu vou fazer o encerramento da live, mas se o senhor não se importar, eu gostaria que a gente voltasse após o término, apenas por uns 2, 3 minutos, só para responder algumas perguntas que foram feitas sobre autismo, e eu acho importante a gente responder alguns pontos. Gostaria de agradecer. Muito obrigado, Jato. Gostaria de agradecer o fato do senhor ter aceito o nosso convite em compartilhar o conhecimento conosco, essa disponibilidade de estar, né, a essa hora na live no Instagram.
Agradecer à Universidade Federal de Alagoas, ao Instituto de Química e Biotecnologia, ao Grupo Que Ciência, à Pró-Reitoria de Extensão pelo edital FAO Conectada. Agradecer a presença de professores que se fizeram presentes, que estiveram conosco, professora Isis, professora Edma, professor Mário, professora Janaína. Agradecer a presença de todos os professores, alunos, ex-alunos e o público do Brasil inteiro que nos acompanhou. A gente vai dar essa pausa, que vai ser só questão de minuto mesmo, 1 minuto no máximo, que a gente volta para responder algumas perguntas relacionadas ao autismo com o professor Gerson Moll. Tá bom? Boa noite e até já já. Obrigado, prazer. Boa noite. Nós voltamos, pessoal, para responder algumas perguntas que foram feitas, mas que não foram respondidas. E a gente tem um carinho muito grande por todo mundo que participa. A gente tenta responder todas as perguntas que são realizadas. Infelizmente, a gente não consegue responder todas as perguntas, mas a gente tem um carinho muito grande e a gente objetiva isso. Então, as perguntas que foram feitas sobre autismo, quem fez as perguntas, eu gostaria que colocasse novamente para que a gente pudesse fazer esse diálogo com o professor Gerson. Professor, rapidinho, só para a gente responder algumas perguntinhas que foram feitas, que a gente tem um carinho muito grande pelo público que nos acompanha, e foram feitas algumas perguntas relacionadas ao autismo. Se existe metodologias e práticas para o ensino de química, e se o livro, de alguma forma, ou algum material, se existe material disponível para crianças e adolescentes com autismo. Ok. O livro não dá conta disso. Um livro ele é algo muito estático e ele não dá conta dessa diversidade que tem na sala de aula, né? Então, isso é algo que cabe ao professor e é o que faz com que a nossa profissão nunca seja automatizada, nunca seja substituída, porque tem que ser o mediador. É o professor que vai mediar o conhecimento que está no livro didático e o aluno. Com relação ao autismo, eu tenho uma mestranda agora que está trabalhando exatamente com isso, né? Deve concluir no início do ano que vem o mestrado dela, então a gente vai ter uma dissertação com algumas orientações, algumas coisas, mas o que precisa ficar bem claro, tanto nessa questão do autismo como outros casos, é que a gente experimenta, a gente testa a metodologia, a gente faz propostas, e essas propostas, elas são disponibilizadas, seja a partir de uma dissertação, seja a partir de uma tese, seja a partir de um artigo para que outras pessoas possam se apropriar delas e levar para o seu espaço de trabalho, fazendo as devidas adaptações necessárias, porque o sujeito de pesquisa dele vai ser outro, né? O professor é outro, a escola é outra. Então, nessas pesquisas, nesses trabalhos de inclusão, o que a gente apresenta são caminhos. E as pessoas, quando forem trilhar esses caminhos, elas não têm que seguir a mesma receita. Falar, olha, eles fizeram isso lá, em Brasília, nessa escola, mas o meu contexto aqui é diferente, o meu aluno é diferente. Então, como é que eu posso adaptar essa proposta que foi desenvolvida lá para esse caso meu? Né? Então, e inclusão é isso, é a gente ver o que já foi feito e analisar, buscar o que a gente pode trazer para o nosso espaço. Né? A questão do autismo, como algumas outras, é que, diferente, por exemplo, quando a gente trabalha com um aluno cego, cognitivamente, ele não tem nenhum problema. Ele tem a questão da mediação, como é que ele lida com as coisas ao redor dele. Enquanto a gente visualmente reconhece um carregador e define, muitas vezes ele vai ter que pegar, palpar e analisar para entender o que é. Certo? É a forma que ele tem de mediar, enquanto a gente faz a mediação com a visão. Quando eu falo de pessoas com síndrome de Down, pessoas com DEPAC, pessoas surdo, tem outras questões também, mas eu sempre tenho que entender que cada sujeito é um. Então, o que eu fiz para um aluno autista pode não ser o adequado para outro. O nível, a forma de interagir desse aluno pode ser muito diferente. Então, é sempre uma busca, é sempre uma procura, que se torna mais fácil quando a gente acha trabalho de outras pessoas que já trilharam por esse caminho.
Muito bom, muito obrigada, professor. Foi a pergunta do Ramon, ele inclusive agradeceu o senhor ter dado essa Prazer. estendida e responder a pergunta dele. Professor, eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação. É um trabalho muito bom, é um trabalho de excelência. E é uma questão de acessibilidade também, do senhor estar disponível e conversar conosco, né? Porque nem todos os professores são tão acessíveis. Então é muito bom quando a gente encontra professores que se disponibilizam, que vêm, que conversam, que explicam um pouco do seu trabalho para a gente. Então, fica o nosso muito obrigada por estar conosco. Viu? Eu que Obrigada, agradeço a pessoal. oportunidade e digo que ser professor, o bom é exatamente isso. A gente, né, quer fazer alguma coisa diferente. Então, né, se alguém que eu não respondi a pergunta porque não deu tempo e tudo mais, depois pode entrar em contato. Meu Instagram é Gerson Mol, não sei se você vai divulgar aí, e a gente conversa, Vamos ok? divulgar. Prazer, boa O noite para professor Gerson todos. mandou alguns materiais, os links também. A gente disponibilizou Ah, no ok. link da bio, que está na entrada do Ótimo. nosso Instagram. Então, entra lá, dá uma acessada, aí vocês vão ter acesso ao material do professor Gerson Moll. Tá certo? Amanhã nós teremos uma live com o professor Amaro Braga sobre quadrinhos na educação. Então, é um tema muito bom também, para quem, principalmente para quem trabalha com a questão de ensino e se preocupa em estar sempre inovando, né? Então, estejam amanhã conosco às 20 horas. Obrigada, professor. Até mais. Obrigado, boa noite. Boa noite.